tudo bom com vocês? Eu sou a Aline. E eu sou o Mário. E hoje a gente tá aqui com um convidado. Super mega especial. Novamente, Rogério Lima. Seja bem-vindo novamente. Bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo convite. E ele tá aqui hoje para falar sobre um filme que a gente foi assistir essa semana. Matrix. Exatamente. Matrix. Resolutions. Agora eu falei errado, né? Eu falei certo. Aí agora eu caguei. Resolution. Até eu tô errando agora. A gente falou várias vezes antes pra treinar. E agora lascou enfim, tudo aqui. Ressurreições. Vamos falar em português então? Vai falar em português. Eu deixo, vai. Resolutions. Não. Resolutions. Resurrection. É o 4, Isso. pessoal. Resurrections. Matrix Agora foi. 4. Matrix 4, é isso aí, gente. A gente foi assistir Ressurreições aí. na pré-estreia, na quarta-feira. Ressurreição. A gente tava lá, assistiu. E aí, antes de começar, conte-nos suas redes sociais, Rogério. Bom, sou o Rogério Lima, né? Você vai me achar aí no Instagram como Rogério Lima Keep Cross, o próprio. Também no Facebook, no YouTube. Você vai poder achar lá por Keep Cross também, vai me encontrar. E o que você fala lá nas suas redes sociais? Lá nas redes sociais nós tratamos sobre hobby modelismo, né? Então tem lá no canal no YouTube lá da loja, né? Do Keep Cross, a gente faz a nossa presepada lá no balcão diariamente. E nas redes sociais a gente posta ali nosso trabalho, né? Então tá sempre lá ativo lá, o negócio. E a sua mãe? @Mário Jorge Anjos, Instagram, né? Também tem Facebook, e linkando, a gente tá falando bastante de autoconhecimento e marketing digital. Olha, um pouquinho, pequeno spoiler. A Aline gosta, a gente fala. E você, Aline, a sua? O meu é Aline Lima Gil. E segue também o Reativa, @ReativaCast. E você que está assistindo aqui no YouTube e não está inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que você vai gostar. Ativa Matrix o sininho, hein? Exatamente, ativa as notificações para você ser lembrado. E você que está escutando em uma das plataformas, vai lá no canal do Reativa no YouTube e segue a gente porque as edições são maravilhosas. Se inscreva no canal e ativa a sinetinha. Bora lá. E aí, gente, o que vocês acharam do filme? Conte! Supriu aquela falta tinha, né, de 20 e tantos todas anos as aí. expectativas, Bom, como é que pessoal, foi? assim, ó, eu vou tomar a liberdade de começar a falar, porque, assim, pra mim foi um filme que marcou época, né? Então, foi realmente um marco na história do cinema. E eu devorei esse filme várias vezes, e até falas eu tenho decoradas. Então, foi legal. Vou falar a verdade, foi legal. Eu estava acompanhando a produção ali, vendo todas as notícias possíveis, entrevista da parte de direção, de edição e tudo mais. E quando aconteceu, foi mais ou menos dentro do que eu já esperava, o que eles iriam apresentar. Mas foi ótimo, foi ótimo. Pena que no cinema a gente tem que pagar para assistir mais vezes. Eu quase ia estourar a carteira ali. E deu vontade de assistir mais umas 3 vezes o filme, porque é muita informação. Muita informação. Um filme muito rico. Pena, né, que só tem um das irmãs ali na direção. Não é como foi a primeira trilogia ali, que eram 2 diretores e isso fica bem evidente, para quem gosta do filme, fica bem evidente a falta que fez a segunda, né, cabeça. Uhum. Porque aí há uma dualidade, há uma conversa, uma cumplicidade. E nesse segundo filme é uma entrega. É uma entrega apenas. Então, como bem a diretora deixou claro numa das entrevistas dela, é um filme para reencontros. Ela queria ela deixou isso bem claro na entrevista. É um filme para buscar reencontrar ali, através dos personagens, pessoas queridas e momentos que já se foram. Então ficou bem claro isso, ficou muito bom. Nesse sentido, bateu em cima, não tem nem o que falar. Essa é a minha primeira impressão do filme. Legal, bacana. Pode falar, Mário. Então, o Mário Jorge vai falar. Gente, eu vou falar no decorrer do episódio, né? Vários pontos, assim. Eu achei o filme, assim como os 3 primeiros, né? Principalmente o primeiro, com muitos símbolos e muitos arquétipos, né? E a gente gosta de falar de autoconhecimento, trazer
esse paralelo entre ficção e realidade. Na realidade, o primeiro episódio de Matrix foi assim, né? Foi esse o nome, ficção versus realidade. Mas no decorrer do episódio a gente vai falar. Gostei muito, não foi pouco, acho que notei também o que o Rogério falou sobre essa falta, esse complemento, inclusive que mostra no filme em si, na história em si, como é importante a gente ter esse equilíbrio, que é o complemento. Né? No filme deixa muito... A base do filme é isso. Exatamente, deixa bem evidente isso, a gente vai falar sobre isso, certo? Mas agora a gente vai ouvir a Aline falar se ela gostou, se ela não gostou. E ela já tinha dito que ela não gosta de Matrix. E aí? Eu não gosto de Matrix, não gostava, todo mundo sabe. Ou não gosta? Não, os 3 primeiros... É o que eu te falei, que a gente falou aqui no outro episódio. Eu não vejo nada demais nele. Eu não via nada demais porque era uma coisa que já tinha. Só foi o boom que foi porque foi na virada do milênio. Foi o timing certo. O hype foi ali no timing certo. E os efeitos especiais também. A virada do... eu tô sim. falando da história em Sim, si, sim, não sim. de efeitos especiais, porque isso aí não tem o que falar. Foi uma marco virada do cinema. no Nesse cinema. sentido, ele é uma marca do Foi um cinema. marco, igual aconteceu também depois com o Avatar, que também, se você assistiu hoje, você vê, ela fala assim, nossa, é porque foi diferente. Eles inventaram muita coisa que não existia. Eles precisaram tirar da cartola ali uns efeitos especiais que não existia, que ninguém tinha feito. E até hoje a gente usa. As pessoas usam no cinema essas... Detalhe que no primeiro... Tá todo mundo usando até no TikTok aí, os negócios do... Né? Mas e o 4? Mas o 4, eu fui meio assim, no dia que eu falei, nossa, tem que ir no cinema assistir aquela porcaria. Caceta. Já pagou. Mas já fiquei feliz na hora que eu cheguei e vi quem? Elenco de Sense8 lá. Então é esse o motivo da ter gostado. Eu fiquei feliz. O ignorante aqui não conhecia ninguém. Só que nem Só a Trinity. Não, só os personagens principais. Ele só conhecia a Trinity Jr. Né, entre aspas, a moça que faz também a capitã da nave, A que faz punho... Ela faz punho de ferro, então eu já conheci ela do Punho de Ferro já, e o rapaz que parece o irmão mais novo do Quentin Tarantino também, que faz o vilão da história, né? E o Agent Smith, né? Não, é o engenheiro do gatinho. É o Barney do How I Met Your Mother. Então. Ele não conhece nem o How I Met Your Mother, ele conhecia. Não. E aí o Agent Smith também é do Glee, que ele faz Broadway, se eu não me engano. Canta muito bem. Muito bem mesmo. Ele foi meio que rival do principal, que cantava essa música. Entendi. Eu não cheguei nesse episódio. Aí também tem a indiana lá, qual que é o nome dela? Eu não sei falar o nome dela. De quem? A que é namorada, que é casada com o Nick Jonas, do Jonas Brothers. Também tem ela. Podia ser a indiana do Sense8 também, podia ser a indiana, mas a outra é mais famosa, né? Então, mas foi bom também, foi legal. A menininha cresceu. Você se ligou que era ela? A Sati. Quando você viu? Na hora eu não tinha me ligado. Eu só fui me ligar na hora que ela começou a conversar e falando dos pais. A hora que ela falou os pais, eu já toquei que era ela, né? E ela é bem parecida, né? Você vê até mesmo a menina, né? É sim. É ela, né? Na realidade, a Sati eu acabei levando spoiler lá quando começou as gravações lá. Então... Não foi só por isso, mas eu gostei sim do filme. Ótimo filme. Eu achei bem legal a química que eles conseguiram trazer de volta depois de 20 anos. O Neo e a Trinity, encarnou real os dois. São dois ótimos atores. Parece que nem passou, tempo. Realmente. Porque tem gente que se passa 5 anos já tem a dificuldade de trazer o personagem à tona e eles nem parece. Uma coisa que a gente não falou ainda é que coloca de novo, né, Aline, da edição. Muito spoiler, gente. Não tem como falar. E a do pergunta... filme. Verdade, a gente... Alerta de spoiler. A gente esqueceu de falar isso, Spoiler, gente. Mas já tá aí na descrição do episódio. Não vai reclamar. Vai ter spoiler, Não tem como falar. Eu pensava pensei, como é que vai falar do negócio não tem sem como. dar spoiler? O do Homem-Aranha a gente não conseguiu tirar nuggets. Só spoiler, né? Só spoiler, não tinha como tirar nuggets. E eu acredito que não vai ser diferente. Tanto é que eu quase falei aqui, você comentou aí essa questão, e eu já vou falar, tá? Já vai sair o primeiro spoiler. Spoiler, gente! A partir de agora, se não assistiu,
Exatamente. Volta depois de ter assistido. Que é a questão da Kate Moss, né? A Trinity, ela viveu muito bem, igual a Aline falou. Como A é que Trinity, falou só o que... nome dela? Kate? Carrie. Carrie. Desculpa. Moss. E viveu muito bem, inclusive essa questão de estar na Matrix de novo, porque a gente não conhecia, né? A gente assistiu o primeiro filme, ela já estava fora. Exatamente. E- Dessa vez ela começa já dentro da... Exatamente. Inserida na Matrix. E, na minha opinião, fez brilhantemente, assim, a questão, assim, nossa... Eu tenho a sensação... inclusive, vou falar já de uma cena, um spoiler Eu tô com uma cena maravilhoso, que é lá na frente, quando ela conversa com o Neo e fala pra ele que conversou com o amigo dela, que customiza a moto, né? E falou pra ela, olha, antes desse jogo, não parece comigo? Sim, sim. Não parece comigo? E ele fala que não, e ela fica brava. Só que dá risada e morre o assunto. E fica brava com ela por ter dado risada e Foi uma forma muito inteligente de colocar a situação, porque isso daí acontece não só com ela na vida, né? Quantas vezes você chega todo empolgadão e vai falar alguma coisa que é séria para uma pessoa ali, preocupado com a importância, aliás, dando muita importância porque ela acha para aquilo ali, e a pessoa desfaz daquilo ali, ela não está na mesma sintonia, ela não está na mesma vibe, ela destroça aquilo ali e você, é mesmo tal, né? E aí você põe isso naquela caixa de coisas que você não vai mais fazer. Principalmente se for igual foi no caso dela, né? Com um amigo. Sim, amigo com pessoas que estão no seu próximo, círculo, né? Ali pessoal, né? E é o que mais acontece. Porque o que a gente tem que pensar também é o seguinte: as pessoas, por mais que elas convivam juntas e tal, elas não vibram na mesma frequência. Cada um está com o seu universo ativo. E hoje mais ainda, porque hoje com a interferência da rede social, dessa segunda vida que a gente vive paralela, né, com a internet e tal, é normal marido e mulher se estranhar às vezes no meio de uma conversa, porque como você vai absorvendo informação aqui e a pessoa do lado de lá vai conversar, a ideia diverge. Acontece. Imagina amigo, que não está ali 24 horas e tudo mais. Parece que está, mas como existem outras informações e tudo mais... Às vezes está com uma coisa na cabeça e nem presta atenção no que a pessoa falou, né? Só comenta e deixa passar. Que é o ouvir e escutar, né? Não está ouvindo, só está escutando, depende do né? dia, a pessoa vai até... E olha, isso a gente falando só nesse contexto, porque se a gente for colocar no contexto de Matrix, ainda tinha um interesse, que ele era um bot que mantinha ela. Para não deixar ela ser liberta, lembrar, né? Mas o que o sistema nosso é? A mesma coisa. A vida é igualzinha. Exatamente. As pessoas te mantêm dentro de uma filinha. Então você vai seguindo a filinha, um atrás do outro aí, pessoal. É mais ou menos isso. Eu achei engraçado na hora que ela chegou lá no consultório do analista, ela bateu nele e falou assim, isso foi por você ter usado crianças. É verdade. Boa. Não se usa crianças. Não se usa crianças para manipular as pessoas. Exatamente. E, gente, olha só aqui o que eu anotei, curiosidade só, tá? O termo ressurreição, um dos significados é, né, ressurgir mesmo, voltar, né, ativa. E a ativa já tem tudo a ver com o próprio Reativa Cast. Eu achei muito interessante, quis trazer aqui só uma curiosidade, porque tem tudo a ver com o que a gente tem, né, trazido aqui em todos os episódios. A gente está no 15º episódio, né? Muito legal, muito bacana e cada vez mais com essa pegada de reativar mesmo e fazer você despertar, né? A gente vai falar de Matrix. A velha conversa, né? Da lâmpada. Exatamente. Se Thomas Edison desistisse na primeira tentativa, não teríamos lâmpadas, por exemplo, né? Ele foi lá a 1000ª vez que o negócio deu certo. Então, outro spoiler, porque cabe nesse momento. A Trinity pergunta para ele, pro Neo, você baseou o personagem principal em si mesmo? Você baseia o personagem principal da sua vida em você mesmo? Ou em alguém outras ideias, né? Porque tem muita gente que vive assim. Eu considero viver a minha vida na direção, mas muitas pessoas vivem a vida espelhando-se em outras pessoas, ou permitindo que outras pessoas as conduzam. E no filme isso fica bem dito, né? Porque agora vamos passar mais um passo adiante. Na primeira trilogia, as pessoas
O grupo resgatava as pessoas e a maioria das vezes, essas pessoas queriam sair da A Matrix. pílula vermelha. Exato. E fica bem claro que nesse timing as pessoas hoje já não querem mais deixar o sistema, porque não querem largar o conforto Mesmo que seja que ilusório, né? Exato. Mas se apega. E aí tá, né? As pessoas, não vamos julgar entre certo e errado, mas as pessoas se apegam e não sabem dar seguimento, né? Não sabem mudar, não sabem... Não é que não sabem. Ali fica essa coisa, não tá errado também. Não tá errado. Mas A única questão é, você quer estar vivendo sob controle? Ou você quer viver controlando? Ou é o medo do desconhecido? O medo desconhecido, claro, né? Não, claro. O medo desconhecido sempre vem, né? Porque a cortina do medo do desconhecido é o que te impede de saltar. Tem um caso de filosofia muito antigo, que é o caso da caverna. Né? Que as pessoas estavam atrás de uma pedra e só viam o que a luz permitia que entrasse dentro da caverna. Sim. Então elas viam o mundo por sombras, então elas imaginavam coisas horríveis e ninguém tinha coragem de sair de dentro da caverna e dar esse primeiro passo. Ali é a mesma situação. Elas têm um monte de gente louca chegando nelas e falando que, olha, existe uma realidade, você tem que tomar essa pílula. Mas que merda de pílula é essa, gente? Entendeu? E aí você fica lá entre azul e vermelho. Azul do comodismo, você fica do jeitinho que tá. Pô, do jeitinho que tá funcionando, continua do jeitinho que tá funcionando. Por que eu preciso saber? Sendo que do lado de lá tem um mundo de universo de maravilhas que também pode ser explorado. Sim. Se bem, que é que eu falo, se você apresentar Zion, não Ion, né? O Ion. Se você apresenta Zion, provavelmente as pessoas não gostariam. Hoje, Ion já é uma quase terra desenvolvida. Morango, cara. Plantando morangos. Eles nem sabem se o gosto tá certo. Mas, enfim, é muito interessante. Mas, e outra, você pega ali a anciã, né, cultivando morangos e tudo mais, e ela toma uma dura da capitã ali, falando que, tipo, antes você queria libertar as pessoas, hoje você quer saber de cultivar morango. Ou seja, ela caiu num loop também de comodismo. Sim, uma zona de conforto ali. Então é natural. O ser humano, ele busca o quê? Conforto e estabilidade. É uma coisa natural, mas vive bem aquele que está sempre chacoalhando, está sempre procurando passar adiante, sabe? É uma coisa, você tem que se sentir sempre incomodado. Eu vou falar sobre isso. A Aline comentou assim que realmente é um ponto que trava bastante, né, a maioria das pessoas, na realidade, que é a questão do medo. Mas cabe depois daquilo que você falou aqui no make-off, antes da gente começar o episódio, que é a questão de não são mais baterias, né? Não são mais baterias. Agora bateria, só que eles descobriram que o sentimento das pessoas potencializa a energia. É igual como é que é o nome? Monstros S.A. O grito era que dava energia. Sim, aí depois eles descobriram que a risada dava mais energia. No caso, eles descobriram que uma pessoa com sentimento ali fervendo dava mais energia. E o ponto que é falado... E começaram a brincar com elas. Exatamente. E o ponto que é falado isso nesse filme, que é exatamente o analista que fala isso, né? Que cena, que é a cena que ele fala do conceito do bullet time, né? Sim, que é o poder do Neo que eles usaram contra o próprio Neo para aprisionar ele, né? Exatamente. Que cena maravilhosa, gente. Espetacular. Ai, que raiva que dá. Dá falta de ar. Dá falta de ar. Raiva, mas a cena é maravilhosa. O legal é isso, eles desmontaram o Neo naquela questão de ser o escolhido. Eles desmontaram. Ele continua sendo, beleza e tal, mas ele tá perdido. Você vê que o filme todo ele tá bem drogado, grog, né? Tá bem grog. Mas também manteram ele 60 anos. Não. Tapado. Exatamente. E eles criaram o que poderia reter ele. E a prova disso é a cena que ele joga as pílulas azuis, né? Exato, no ralo da pia. Um monte. Sim. Né? E legal é isso, né? A pílula é azul. É tipo, a afirmação. É a afirmação exatamente. Que é isso. É isso mesmo, não tem outra. Assim e nessa cena, o próprio analista, ele fala que essa questão do sentimento, e ele deixa muito claro como é fácil controlar, porque é muito fácil controlar o ser humano nesse sentido, porque ele só busca duas coisas, prazer e fuga do medo.
Que é exatamente o medo aqui, segurança. o medo do desconhecido que trava muitas... Às vezes a gente tem uma intuição, às vezes a gente tem uma coisa assim, poxa, Vai dar certo, mas se eu e pegar aí? essa vertente aqui, em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, minha vida pode estar desse jeito. Não, às vezes é Só uma que aí fagulha, trava, cara. É uma fagulha é. que é só sentir aquela fagulha e falar assim, olha, cara, se eu pegar essa direção aqui, o caminho vai ser bom. E não vai por conta de alguma coisa que acontece em casa e tal. E hoje, com essa... Eu vou parafrasear o padre hoje lá, que eu fui para Aparecida e a gente estava na missa e o padre vou parafrasear. Hoje existem vários tipos de famílias. Tá? Família de uma pessoa e um cachorro e tal, e não importa, são famílias. Mas o principal é que o sistema hoje ele parece um triturador de famílias. E toda pessoa ela precisa ter uma origem, ela precisa ter uma fonte, independente dessa fonte ser ruim. Vamos falar assim, não vou falar ruim e boa, porque não é assim que a gente tem que ver a situação. Toda família tem seu valor. É igual você falar assim, de uma coisa de qualidade. Todo mundo pensa que se eu falar, isso aqui é uma coisa de qualidade, e parar aqui, todo mundo vai associar a uma boa qualidade. Mas não, pode ser uma coisa de má qualidade ou de boa qualidade. Eu não fiz isso, eu só falei que é uma coisa de qualidade. E de fato é. Qualquer coisa é uma coisa de qualidade. Então a família ela pode ser boa ou ruim, mas é família. E o ponto é o seguinte, é sempre uma questão de perspectiva. Então, você tinha um casal de irmãos, aliás, um par de irmãos gêmeos que cresceram na mesma casa, apanhando do mesmo pai alcoólatra, e eles viveram por 30 anos. Um virou alcoólatra e está jogado na sarjeta, e o outro virou diretor de uma das maiores empresas do país, e você pergunta para os dois, e aí, o que deu errado? Com o pai que eu tinha em casa, é o que eu pude fazer. E os dois deram com a mesma resposta resultados diferentes. Então, é tudo uma questão de se impor, é uma questão que a gente está falando aqui de escolher um caminho, de ouvir a questão. Mas, enfim, vamos dar sequência ao filme, Novamente, a minha indicação veio no meio do episódio. Continuando a falar do filme, vamos começar do começo. Que começo? Eles resgataram o mesmo início do filme e aquilo ganha uma estranheza que você está agora a partir de uma terceira perspectiva. Isso é muito louco, porque antes você estava ali vendo a Trinity fazer toda aquela correria. E daqui a pouco ali você está vendo uma outra pessoa. Então, já ganha uma estranheza. Sendo observada por outrem. E aquilo me deixou meio assim, mas que raio de negócio é esse? E eu estranhei, me deu bug na cabeça. Sim, falei no assim, mas começo, o o filme que já tá acontecendo? Não filme é já ela, começa não é assim. a Trinity. E outra, num contexto, eu acho que a maioria das pessoas que jogam amariam. Eu tô dentro do programa do jogo e é real. Se eu aparecer, vão me ver. Sim, é perfeito. A Bugs literalmente me bugou. É Bugs mesmo, é verdade o nome dela. O interessante, o que eu achei muito legal nisso daí também, é o que eu tava me perguntando. Em 2001, quando o filme foi lançado, ele arrombou o universo cinematográfico, mesmo com poucos recursos digitais. Muitos dos recursos ainda eram feitos em filme 8mm. Eu não sei se é 8mm que fala, mas aquele movimento do bullet time ali, era feito com um monte de câmera, tirando fotos e tal. Então, eu falei, o que esse cara vai trazer? O que essa turma vai trazer? E veio esse conceito de você jogar camadas de profundidade para ser explorado ali, já no início do filme, e aquilo começou, eu fiquei perdidinho, falei, nossa, cara, como assim? E eu não sei se vocês perceberam, mas tudo é bem junto. Hoje a gente tá acostumado, tipo, em cenas que você tá aí e eu tô lá na PQP, porque geralmente eles não gravam juntos. Sim. Mas ali não, eles só gravam e depois juntam tudo. Ali pessoas... não, eles estavam, tipo, no trem, cangote do outro. Um de frente pro outro, verdade. aqui, ó, mesmo, né? a cena junto. Isso daí eu acho interessante você ter comentado, porque assim, eu vi, a princípio, eu vi isso com maus olhos. Eu falei, nossa, cara, os caras reduziram o custo das instalações e tal, mas não são essas, o que você está querendo dizer, é uma live action ali, é uma cena feita com um monte de gente bem ensaiada e que ninguém pode falhar. Quantos filmes já não foram feitos assim, né? Tipo, você pega o De Volta para o Futuro. Fizeram o filme todo
com um ator, depois esse ator foi tirado e colocaram o Michael J. Fox para fazer o principal. Poxa, como assim? Você substituiu o principal, cara? Então, exatamente... geralmente em país diferente, grava e as pessoas nunca se encontraram, mas tem um filme junto. Exato. Outro assim foi o Príncipe em Nova York, também tem várias cenas que o Ed Murphy grava fora. Tem uma cena de uma festa de Natal que ele é garçom na casa do patrão e a cena toda acontece sem ele estar presente. Depois ele grava só os takes. Então é a magia do cinema, né? Nesse sentido. E realmente, ali, agora que você falou, olha só o valor que eu vou dar agora pro filme, por conta dessa interação viva, né? Fantástico. E ainda mais agora com esses filmes novos saindo, que foi gravado no meio da Pampam, já foi mais ainda, né? O distanciamento. Sim. E você vê aquilo meio que fala assim... Ninguém usando máscara. Que diferente. Não, é que no começo você vê e você não sabe o que tá diferente. Você sente um negócio e fala assim, tem alguma coisa diferente. Todo mundo colado no outro, cara, como se não existisse amanhã. Um negócio interessantíssimo. Mas fica bem legal. Sim. A gente tá acostumado nessa distância aí. Cena favorita? Cena favorita. Que pergunta pra esse filme. O filme é favorito. Não, Tem uns momentos que, tipo, fala, poxa, dá aquela parada que é pra você respirar. Você precisa respirar, esse filme precisa respirar. E realmente essa questão de retrazer os personagens, cara, até o próprio Morfeu. Morfeu, exatamente. Cara. Você falou uma coisa assim, legal. A cena que ele aparece pela primeira vez, né? Como o Smith, né? É um agente, cara. Como o Smith, né? Assumindo o papel ali do Smith. Mas na hora que ele começa, ele tem um diálogo lá com a Bugs, né? E eles contam a mesma experiência. Dentro do apartamento. Né? Ela vendo, né, o olhar do Neil, né? O olhar do Neil provocou um despertar nela. Sim. E ele foi vendo a sequência, né, numérica ali no espelho, tudo. E aí, sabe o que eu achei interessante? Que essa questão aí que a gente comentou, de ter o sentimento e assumir ele e colocar pra fora. Que foi o que ele fez. Sim. Na hora que ela pergunta assim, mas quem é você? Aí você vê que ele dá uma canalizada assim, ó. Eu sou o Morpheus e eu tenho que achar o Neil. Eu tenho que achar o Neil, é verdade. Foi muito da hora. O ator... O timing muito bem colocado. O Yaya, ele foi perfeito. E aí a razão ele foi perfeito. Essa, né? Tipo, o Morfeu tradicional, ele não está no filme porque precisava trazer ele como uma reencarnação digital. Ele é um eco do programa. Ele é um eco do programa. E o mais interessante é isso, que esses programas agora passam a interagir com as pessoas fora da Matrix. Exatamente. Ou seja, é um oba-oba. Virou um oba-oba. A EA, a gente tem ali máquinas sencientes. É tudo o que essa turma da alta tecnologia quer ver para os próximos anos. É coisa que... Rogério, muita loucura agora. Parece ser loucura, mas... E tá no momento certo, porque assim, realmente a gente vai ter uns saltos agora nos próximos anos e a gente já sabe disso, né? A própria era de Aquário, ela é assim, é muita novidade, muita coisa acontecendo e quando a gente pega pro lado científico da coisa, até eles não falam muito sobre a consciência justamente para não entrar nesse mérito de alma, de espírito, sabe? E eles conseguem, eles trouxeram, cara, desse filme consciência digital. A Bugs fala, você já ouviu falar em consciência digital? Então, o que eles... Você não tem que falar da religião. Exatamente. Você viu que essa parada tá aí, exatamente. Tá então, assim, o que eles quiseram dizer com isso, pelo menos foi o que eu entendi, né, que a Lana quis dizer com isso. Olha, o que vocês veem como alma, como espírito, tem digital agora. Porque o termo consciência significa isso. Tá, gente? Consciência, você está consciente. E aí, quando a gente fala, tô vivo, tô respirando, né? Penso, logo existo. Tá? Esse é o conceito da consciência. E ela solta essa pérola, né? E tudo isso daí digital. Explica também como ele, tanto o Neo quanto o Trinity estavam vivos. Porque você termina o terceiro filme com o Neo ali sendo desconectado, né, do engenheiro, e a Trinity morreu, né, na queda da nave. Aí você fala, mas como aconteceu isso? Como eles pararam ali, os dois, se flertando dentro de uma cafeteria? Como é que é o nome da cafeteria mesmo? Sugestão para nome de cafeteria. Simulate. Que legal. Tá? Sugestão, essa vai bombar, e tá? É verde com os risquinhos caindo, assim. Vai bombar.
Olha, tenso o que acontece dentro dela ali. 30% do filme ou 40% ocorrem dentro da Silver-Lake, né? Desde o começo do filme. Você pega ali essa questão da inteligência artificial, da consciência, as pessoas, a máquina e tudo. É que eu falei, vira um oba-oba, né? Porque você fala, não tem mais limite. E realmente. E aí eu estava falando, agora eu usei tudo isso para voltar na onde eu queria. Você fala assim, poxa, e aí? Onde é que entra Neo e Trinity? Nessa conversa aí, quando acontece aquela luta com o agente Smith no centro, lá que ele contaminou todos os usuários ali, né? Se eu posso falar assim, todas as pessoas ali, né? E a luta, uma grande parte dos robôs que trabalham na fazenda de corpos, alguns se convertem, e essa questão, eles adquirem essa senciência, essa personalidade. Sim. E tomam lados. Uhum. Então é aí que você vai ver máquina ajudando homens, você vai ver personagens que estavam dentro de Matrix, só existiam ali dentro como programas, agora querendo interagir com as pessoas fora de Matrix e ajudando, e é assim que Ion cresce depois de ter caído. Então é muito interessante. É muito interessante, porque você para analisar o que a gente viveu até o fim da Idade da Luz. Vamos colocar assim. Então, a gente tem lá, né, antes de Cristo, você tem Cristo, tem a Era Medieval, a Era das Trevas, né, você tem todo mundo querendo controlar todo mundo. Né? O conceito de escravidão nosso né, são os afrodescendentes sendo trazidos aqui para trabalhar força e tudo mais, mas muito antes disso você tinha um conceito de escravidão já na Europa, onde não tinha nem negro, vamos falar assim, mas as pessoas, eu falo, muito para nós, o nosso conceito de escravidão, a gente vê essa coisa que ficou marcada, né? Uhum. Ferro e fogo aqui. E recente, né? Uma história recente. E você tem lá, biblicamente falando, na época dos egípcios e exatamente. Tal, ou seja, sempre meios de controle por força, por tortura, por morte. E quando a população ela adquire uma capacidade de viver sem tortura, eu falo que é com a mão de ferro mais tranquila, ela punindo mais, as coisas começam a ser criadas, a mente criativa vem, a questão vem, as pessoas começam a fazer coisas que agradam uns, desagradam outros, e você começa a ver grupos nascerem, ideias surgirem e tal. Ali fica bem claro isso. Quando há a pacificação das máquinas para com os Zion, começam a brotar essas parcerias, sim, essas vontades, essas ideias e assim por diante. Foi ali que chegou 60 anos depois. Que até o próprio Morpheus, né, bem lá na frente do filme, ele fala, nem todos querem controlar, né? E nem todos querem ser controlados. Exatamente. E é bem legal, é bem legal. E aí, uma das cenas que eu gostei bastante, que olha só, o Jude, né, que é o cara que trabalha junto com o Thomas, né, por que Thomas, gente? Porque ele tá ali como Thomas, ele tá pagado, igual o Rogério falou, tá grog, tá doidão, drogado. Você fala, o que literalmente aí, drogado cara? Com as pílulas azuis, né? Exatamente. E ali o Jude, ele sempre aparece num momento em que parece que a Bugs ali já tá... A hora que vai espontar alguma coisa, que ele tá tendo lampejo, ele chega. Ou liga, né? E num desses momentos, que é o momento lá da cafeteria, aí ele traz Vou causar agora. Ele traz a pergunta que não quer calar. Ele conversando, né, com o Neo, fala, Neo, e aí fala pra mim, né, todo esse jogo aí que você criou, fala pra mim, livre-arbítrio ou destino? Resolve esse paradoxo pra mim. E aí eu vou trazer pra vocês, Rogério e Aline, livre-arbítrio ou destino? Então, vamos colocar primeiro o contexto para a turma que não assistiu e gosta de um spoiler. O filme foi convertido em jogo. Então, o Neo foi colocado como um projetista de um designer jogo. De games. Isso, um designer de games. E ele criou o jogo Matrix, e que nada mais é que os 3 primeiros filmes transformados em jogos, e é um jogo de sucesso. Então, uma boa forma de colocar ele inserido na sociedade, chamando a atenção, mas sem se destacar, né? E a Warner mandou fazer o quarto
jogo. Exatamente. A Warner contratou eles para fazer a continuação, sendo que ele já tinha dito que não faria mais. Cara, fica muito assim... Muito, bem real, né? Porque o próprio Keanu Reeves confirmou. Depois, ele falou, olha, uma das condições é que pelo menos uma das irmãs estejam... Exato, os diretores têm que estar presentes aí. Aí você me faz a pergunta que o Jude fez, que ele pega em cima do jogo e fala, nossa, que eu acho demais o jogo. Então, e aí? Mas e aí? É destino ou é livre-arbítrio? Bom, eu, como bom estudante de direito, vou dizer para você, depende. Eu vejo o destino como uma via a ser seguida, né? Uma linha a ser seguida ali. E o livre-arbítrio como os desvios que você pega. Então, se a gente for colocar aí como linha do tempo, você cria novas linhas do tempo. Porém, não quer dizer que você não possa voltar ou manter pelo menos um norte em relação em paralelo ao seu destino. Mas o fato eu acredito sim no livre-arbítrio, porque se você pensar que vamos pegar agora lá os primeiros filmes, que ele tá lá de frente com a Oráculo e ela vira para ele e fala assim, olha, não precisa pedir desculpa pelo vaso. Aí ele derruba o vaso e tal, e ela vem e coloca, o que vai queimar sua cabeça é se você teria quebrado o vaso se eu não tivesse falado nada. Frase que o próprio Morpheus falou novamente. Vai queimar sua mufa aí assistindo. Exato. Muito bom. Então, o ponto na hora que você achar que deve mudar, tá tudo dando certo aqui, então vou comprar esse carro aqui e tudo mais. Se você achar que não deve assinar o recibo, você pode não assinar o recibo. E você também pode. As duas realidades já existem. Esse é o ponto. Você já sabe qual que é a sua decisão. A decisão já tá tomada. Isso não é livre-arbítrio. Mas é que porque já foi decidido. Mas por quê? Por você. Então, mas já foi decidido. Mas se é por você, tem livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio. Tem sim. Não tem é. Sim. E outra, se você vem já com data pra partir, meu filho, tá tudo já traçado. Então, é possível. Não tem uma... Se você pular do prédio, você mas pode isso daqui... Digamos assim... Mas você não sabe se o dia é o dia que você pulou do prédio? Então, porque você foi besta pra... Não, eu penso assim, ó. Tá vendo? Eu falei que ia causar. Quando a ação depende de você, é você quem tá no comando. Mas quando não depende de você, foi porque tava... assim, pode estar marcado, claro. Tá lá marcado e tal. Mas se partiu de você, você pode antecipar. Tem consequência. Tem consequência. Você pode antecipar a sua ida para o lado de lá. Mas existe uma consequência, porque provavelmente você está gozando de saúde, está tudo certinho e tudo mais, e você tomou uma decisão ali errada, eu vou tirar racha ali e tal. Você está se pondo em risco. Não quer dizer que você tinha que morrer. Se você estivesse rezando na igreja lá, pode ser. Um carro vai entrar na igreja e te atropelar, beleza. Não precisa de avião. Exato. Andar de avião para morrer de acidente de avião. São fatos, mas geralmente eu falo que você tem essa possibilidade, sim. Não dá pra falar que não. Tipo, eu acho que você tem o botão da luz vermelha. Eu quero sair, sabe? Tem que ter. É óbvio que tem. Agora, o próprio Matrix, né? Claro, esse filme não. Acho que foi o terceiro ou foi o segundo. Me corrijam aí. Que o Neo fala, né? Com o arquiteto. E ali tem as telas, né? Que são as realidades. Puta, lá atrás, hein? O Matrix foi foda. Trouxe o que a Marvel tá trazendo de multiversos, né? Trouxe lá atrás de uma forma bem lúdica, né? As televisõezinhas assim, escolhas diferentes, ele tá nervoso, exatamente. São as milhões de possibilidades que podem acontecer. E aí, exatamente. E aí que tá, porque numa das cenas, eu até coloquei aqui, a pílula. A pílula é irrelevante. A Bugs fala, né? Isso pro Morpheus. É irrelevante. Porque assim, a escolha você já fez. Que o próprio Oráculo falou pro Neo lá atrás. A escolha você já fez. Só que o ponto é o seguinte. Nessa realidade que a gente está vivendo, aí nessa realidade que a gente está vivendo, como observador, que a gente, infelizmente, né? Einstein já deixou decretado que o tempo ele é relativo, ele não é linear, ele é uma dimensão a ser explorada, mas a gente ainda percebe ele como linear por costume, né? E aí, por causa disso, a gente tem essa dificuldade de não acessar a informação ainda naquilo que a gente chama de futuro, e aí a gente fica à mercê de escolhas que a gente ainda vai tomar, mas já tomou. E aí que entra nessa questão assim de destino, mas na realidade não é destino, já está traçado, porém, pelo próprio observador, que é você nessa sua experiência, que é você nessa sua experiência.
É de bugar? É de bugar, mas, repito, a gente, mesmo bugando, a gente tem que entender, porque a gente está na era de entender isso. A gente está no timing certo de entender isso, né? Eu lembro, trazendo um pouquinho aqui, quando eu comecei a estudar um pouco mais aprofundadamente sobre essa mecânica e um pouco mais aprofundada que é a quântica, por causa de uma depressão, começou assim, a abrir. E, gente, não é fácil, realmente, porque você tem toda uma concepção assim de newtoniana da coisa, né? Não é, você não precisa. Eu falo assim, ó, pensa você estudar tanto tempo no colegial e perguntando pro professor, mas onde é que eu vou usar essa matemática que você tá me passando? Onde é que eu vou usar? Meu, já tô com 39 anos e ainda ninguém me falou assim, ó, vai aqui, ó, que você vai precisar daquele teorema de Pitágoras. Ninguém te prova, é aí que tá, todo mundo quer te fazer engolir um monte de coisas, mas ninguém te fala, ó, isso aqui usa-se para isso. Esse é o ponto. Então, é natural que as pessoas cresçam com as ferramentas que lhes são servidas. Então, você não vai precisar ficar... Pensa assim, ó, você vai precisar ficar pensando muito em futuro, em passado, você vai viver o seu presente. As pessoas fazem isso e planejam um futuro a médio e longo, não faz no curto e médio prazo. Elas não fazem, né, elas não estão querendo prever como estarão, elas estão pensando em guardar alguma coisa para consumir. É assim que funciona. As que pensam, porque a maioria consome como se não houvesse amanhã. Mas o que vai queimar a mufa e se você parasse para analisar que o seu presente, seu futuro e o seu passado, seu passado, presente e futuro pode acontecer tudo de uma vez. Quando você fala assim, pô, Rogério, você é louco. Não, mas em relação à idade que o universo tem, a nossa vida é isso. Então, aí que entra a teoria da relatividade, onde você diz que o tempo é relativo. Sim. Porque para uma galáxia inteira, a minha vida é irrelevante. Sim. Mas para as pessoas que estão no meu entorno, a minha vida, de repente, é relevante. Né? Muito provavelmente é relevante. Quem depende de mim é totalmente relevante. Então, é tudo uma questão de relatividade. E perspectiva, né? Porque Exato. assim, se você aplica, e a gente já falou sobre isso, acredito que foi no próprio episódio Matrix, que a gente falou sobre o gato, né? Que agora ele foi colocado como gato preto. O déjà vu. A questão do déjà vu, gente, é uma habilidade. Ele passa o tempo todo. A questão do déjà vu é uma habilidade que eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo, ouvindo, já teve pelo menos uma experiência que aí fica inegável. E é uma coisa intransferível, porque você não consegue passar para uma outra pessoa a sensação que você teve quando você passou pelo déjà vu. Né? E se você começa a aplicar um pouco mais assim de atenção nisso, ele aumenta. Pelo menos aconteceu comigo. E aí tem outro ponto que é parecido com o déjà vu, que é a questão da intuição. O sexto sentido. Olha, não vai por lá, vai por ali. E quando você está no mecânico, assim, do dia a dia, essas habilidades parece que vão diminuindo. Não, né? O mundo é confortável demais. A sociedade, o humano, ele tem a necessidade de formar grupos. Né? E viver em grupos para quê? Para diminuir a dificuldade de sobreviver sozinho no mato, né? Vamos colocar assim. Por isso criou-se cidades para você poder aumentar a expectativa de vida e aumentar a segurança dos indivíduos. Então, toda essa segurança que se construiu ao longo da humanidade desmembrou essa necessidade dessas ferramentas. E aí é que está a escolha. As pessoas escolhem ser assim, escolhem estar nessa situação. E não tem nada de mais também. Se ela está bem desse jeito, o problema é esse. Você realmente está bem? Ah, que legal. Esse é o ponto. Você realmente está bem? Aí também você tem que pensar da seguinte forma, quando você quer essas habilidades, você quer ter toda essa consciência, toda essa amplitude de ideias e tudo mais, você está pronto para a responsabilidade que aí vem? Que aí a gente tem que parafrasear o tio Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É fato, porque uma vez o professor de Direito, o senhor Dionísio, o doutor Dionísio, estava dando aula para a gente e ele parou do nada, assim, a aula e olhou para a turma assim e falou assim, olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês que é o seguinte, hoje vocês estão iniciando aqui, foi no primeiro semestre aí, e hoje, graças a Deus, terminando o curso, eu estou lembrando dele aqui. Vocês estão adquirindo aqui um conhecimento que poucas pessoas têm a oportunidade de conhecê-lo e exercê-lo. Formando-se nesse curso de Direito, começando a aplicar e tudo mais em suas vidas, lembrem-se daqueles que não têm essa oportunidade.
Tá? Muitos tentaram, muitos vão tentar e não vão conseguir estar onde os senhores estão. Então, isso aqui é um privilégio. Lembre-se desses e ajude-os quando saírem daqui. Então, é aí que entra a responsabilidade. Quando você adquire conhecimento, a ideia é tornar o sofrimento do próximo menor. É sempre isso. Então, as pessoas, elas, no alto do seu sucesso e tudo mais, elas se afastam da família, elas se afastam dos amigos, sempre com aquela desculpa, né? Eu prefiro bicho do que gente, porque a gente trai e tal. É mesmo, pessoal. O ser humano é falho, é natural. E aí é que está o ponto, é aí que você tem que dar outra face e investir nisso, porque isso sim preenche o ser humano, isso sim traz felicidade, isso sim vai trazer você para perto de uma, vamos falar assim, bom, enfim, a gente pode chamar de várias coisas, mas eu vou falar assim, para perto de Deus, eu posso colocar. Enfim, vamos tocar para Matrix, que é o que interessa. Uma cena que eu achei engraçada foi a dos exilados, que eu... Parecia que eu tava assistindo Peter Pan. Gente, essa cena. Aquele povo vindo, parecia os velhos perdidos, né? As crianças. Verdade. Tudo colorido, com capacete de skate, os protetores assim. Falei, velho, eu tô pulando cama elástica, esse pessoal. E o Merovingio, o Neo olha pra ele. Pra quem não lembra do nome, que eu nunca consigo decorar, é o francês. É o francês que fala 1000 palavrões em 30 segundos. É um barato, cara. E é um dos personagens favoritos da história pra mim. E, cara, eu vou falar pra você, hoje eu me reconheço nele. Ele é o tiozão do churrasco, mano, que fica falando assim, essa molecada não entende nada, na minha época era tudo mais da hora, rapaz, vocês não sabem o que é andar de skate, tá louco, fica só jogando videogame. Ele é desse tipo, que vai xingar tudo no Twitter. Eu achei muito legal, a hora que eu vi eu falei, nossa, cara, hoje eu sou o francês. Tem também a parte do zumbi zaiada, né? Nossa. Que começa aquele monte de gente correr. Pera aí, pessoal. Não é Walking Dead. Não. Quando é parecido. Fala zumbizada, mas porque assim, eles atualizaram a Matrix, esse novo engenheiro que tá ali manipulando toda a situação, ele descobriu uma forma de provocar esses sentimentos nas pessoas. E como é que foi? Foi usando justamente o Neo e a Trinity, e isso eu ia falar lá atrás, reconstruindo o corpo deles depois da batalha, porque eles foram mortos, basicamente estavam destruídos. E aí ele fala lá, ele narra direitinho, que ele passou um tempão reconstruindo o Neo e um tempasso reconstruindo a Trinity, porque eles descobriram que os dois são uma dupla explosiva. Então, assim, eles não podem estar longe, não pode ter só o Neo ou só a Trinity, mas também não pode deixar junto. O que faz gerar mais energia é fazer os dois gastar energia para estarem nessa constância de se reencontrar. E aí a ideia é replicar isso para com os demais. Então eles começaram a fazer testes e fazer boots e reboots e tal para fazer isso daí. A partir daí também descobriu-se que não dá para ficar usando o sistema de agentes. Então todo ser que está na Matrix é um bot. Ele é um robô, ele é independente da idade, do tamanho e tal, ele é um agente disfarçado, assim, em tempo integral. E aí tá o tal do zumbi, porque existe protocolo Colmeia, ou é Vespero? Simplesmente eles começam a pular dos prédios, tentando acertar os dois. Exato, tem o objetivo. Aquilo e dá eles uma agonia. É gente caindo como se fosse bomba. E realmente é o que eu falo, falta ar. O filme todo falta ar. O conceito do espelho, que é como é que faz um planeta que não tem mais telefone, como é que você faz para voltar para fora da Matrix? Os caras bolaram um esquema muito bom que é usar os espelhos, porque o espelho tem todo lugar. E também o pessoal deve estranhar um pouco. Eu gostei, na realidade, porque nos outros é só porradaria, né? Tiro, porra, e nesse bomba. Tem aquele momento... Bastante. Que dá pra ouvir todo mundo comendo no cinema. Sim, cara, tem mesmo. A parte pra Essa respirar. parte eu não gostei, mas dá aquela calmaria pra trazer história, por que vai sair a treta depois. Fica a sugestão aí também, viu? Aqui na nossa cidade que o cineminha tá da hora, ó. Tá bem legal, limpinho, tá com a sala muito bem. Mas, pô, precisa de um patrocínio de som lá, porque misericórdia, cara. Melhorar o som, né? Eu assisti o Homem-Aranha também, o filme é mais ou menos, é bonzinho. Mas podia ter sido muito melhor se o som fosse bom, tá? Matrix é melhor que o Homem-Aranha. Mas é interessante isso que a Aline falou, que realmente, e inclusive é falado no próprio filme, né? Naquela discussão
discussão ali dos desenvolvedores, né? O 4 tem que ser assim, não, tem que colocar porrada, o pessoal gosta de luta. Catrix. Exatamente. E aí você vê, né, uma tranquilidade, você vê um Neo novamente, um Neo que parece que tá drogado, e realmente tá, né, com as pílulas azuis, e uma calmaria que dá para você entender a questão, assim, do filosófico da coisa, né? E é muito, muito, muito bacana mesmo. Essa questão, assim, de ter a ação em momentos brilhantes, mas esporádicos. Não, o filme ele fica bem dividido. Se você pega agora aqui e começa a pensar, você vai ver que foi aí que eu meio que pequei em falar que eles economizaram em ambientes, mas não é um filme dividido em ambientes mesmo. Então você tem o take do início de tudo com a Trinity lá, né, em 2001, que é a perspectiva de várias perspectivas. Aí você tem a do francês, que você está dentro de um prédio e aí se apresenta ali a turma do pirata e o francês falando e acontece as porradas. Aí você tem também a introdução do Neo de novo na Matrix pelo sistema ali não é mais Nabucodonosor, agora a nave tem outro nome, que eu não decorei ainda, que você sabe muito bem, depois você vai falar que eu sei, e assim, ele redescobrindo que não era ar que ele estava respirando. Então, e você vai separando, você vai lembrando cada caixinha no seu tempo. As cenas de helicóptero em si também remetem ao primeiro filme ali, os topos de prédio, o voo da Trinity. Isso daí para mim foi muito louco. Foi muito legal. Porque assim, a Trinity, ela é um dos personagens mais fortes. O Neo em si, ele é o principal, beleza e tal, mas se você for ver, a Trinity é o caminho para o Neo se tornar o escolhido. Todo filme se constrói, ela leva o escolhido até onde ele tem que estar. Ela é enfim. Eu sou de uma família matriarca, não posso nem falar, né? Alex, você até procura ele, né? Procura ele, vai lá no quarto dele e fala, eu tô aqui por ela, não por você. Exatamente, porque soube reconhecer... Bom, a Lana deixou isso bem claro, né? Que nesse filme, e tem outras entrevistas também que falam isso daí, tipo, a Trinity veio mesmo liberta. Lembrando que Hollywood é muito sexista. E tem aquele problema da atriz estar velha para certos papéis e tudo mais. É Kate Moss, não é? Qual que é mesmo o nome da atriz? Kate Anne Moss. Isso, a Kate Moss, ela em uma entrevista há uns 10 anos atrás, antes de fazer a participação no Suits, se eu não me engano, que ela é uma das advogadas do Suits lá, ela fala que ela passou por isso e isso deixava ela muito triste, porque ela envelheceu rápido para o cinema, assim como outras personagens também já aconteceu, e o declínio dos papéis que vem a ocorrer. A Charlize Theron fez uma entrevista também falando sobre isso daí, que ela foi convidada para fazer... eu não lembro que filme que era, e no fim ela achou que ela ia ser a principal... Lembro, para fazer Mulher Maravilha. E ela acreditava que o papel era para ser a Mulher Maravilha. Na hora que ela viu, ela era para ser a mãe da Mulher Maravilha. Aí ela rejeitou o papel. Tudo bem que eu acho que ela meio que perdeu o timing da coisa, porque por ser uma amazona, a mãe da Diana, a mãe da Diana não é tão mais velha que ela. Não. É só um pouquinho mais madura. Elas chegam ali... Exato, fica, mas né? eu acho que foi um recado pro mercado hollywoodiano ali, nessa questão de, né, poxa, eu não tô velha, caramba, ela faz filme de ação atrás de torta direita, é uma baita de uma atriz. E na Matrix, colocando de novo ela ali, a Trinity e tudo mais, perfeito, foi perfeito. E na hora que ela salta de mão dada e ela voa e o bonitão fica pendurado, ficou meio tipo assim, poxa, eu não sou mais o caminho, dessa vez você venha comigo. Não sou eu que tô fazendo isso, é você? Isso foi barato. É óbvio que não é você. Nossa, e é legal porque é um tabu, porque assim, todo ser humano já sonhou voar. Eu acho que praticamente todo ser humano já sonhou voar ou caindo. Né? Um dos dois tal, aquela sensação. E no filme isso é explorado demais. Sim. Então, inclusive, a gente tem que falar daquela cena, né? Que ele tá ali pensando e, novamente, na hora que ele tá pensando no sentimento de uma Matrix, aí o Judas, né? É o Jude. É Jude, mas é um Judas. Liga pra ele. Aí, nesse momento, eu vou falar da Bugs,
porque a gente não falou até agora desse detalhe. Ela parece que é o momento, né, que ele tá ali, quase salta, né, Sim. porque ele olha pro pássaro, parece tão fácil, que essa questão que você falou, e no sonho realmente é fácil, né, os sonhos, não sei o de vocês, mas os sonhos que eu tive, principalmente lá de criança, eu levitava, começava bem, estômago, você não tem nem controle, gostoso, coisa, demais, e aí ele fala assim, nossa, parece tão fácil, e vai pra saltar, e aí o Jude tenta, né, ligar, e ela chega, e nesse momento, ela mostra a tatuagem, o coelho Segue branco. O coelho aqui, meu A irmão. gente tem que falar de Alice, né? A gente na hora que eles saem, na hora que eles saem da cafeteria ali que vai começar os zumbis, o Wolfgang fala pra ele, vai, não é você que voa. Você não voa. E ele tenta, né? Não vai rolar. Ele faz até o ventinho. Faz até o ventinho, não exatamente, porque mostra... Ele tá bloqueado. Outra coisa também que eu gostei pra caramba... 60 anos tomando uma pílula azul, gente. Exatamente. Tem alguma... E outra. Cuidado com a pílula azul, gente. A pílula azul dá efeito rebote. Muito bom. Cuidado com a pílula azul. Você acha que vai voar? Não voa. Pare, não vou nunca mais. Olha. Que muito voa, dá bom dia cavalo, pessoal. Cara, eu não sabia o significado dessa... Eu sou cheio dessas coisas, né? Eu não sabia até hoje, até um pouco tempo atrás, o significado dessa conversa do bom dia cavalo. Pra mim, era sempre a pessoa montadinha no cavalo, falando, bom dia. Não, cara, é tão simples. Talvez quem tá ouvindo até sabe. Mas é o seguinte, quando você aponta pra alguém e fala assim, você cuidado com essas suas atitudes, porque senão você vai dar bom dia cavalo, você vai passar de louco. Que dá bom dia pro cavalo que tá passando na porta da sua casa. Bom dia, cavalo! Mas dá bom dia pra ninguém, não passa cavalo na frente de casa. É pra você ver como é que é nova essa expressão. Você vê como é que essa expressão é nova. A gente vai até falar de loucura, porque uma das cenas, o analista fala, né, para ele, que ele usa exatamente esse termo. É legal a gente ter falado da Alice, porque conversando com o analista depois, né, daquela... Voltando àquela primeira cena que tem aquela guerra ali, tá, e parece que ele vai morrer. Aí ele tá dentro do acorda no consultório e fala, né? Ele fala, nossa, o que aconteceu? O que você sentiu? E aí ele fala, não, eu senti que aconteceu isso daí, mas é da minha cabeça. É isso que eu deveria falar? É isso que você acredita? Eu falo, não, eu não sei, eu tô louco. A gente não usa essa palavra aqui. Eu achei muito, muito, muito interessante. Porque, assim, a Matrix, né, desde o primeiro, um paralelo muito grande com a Alice, né? Muito, muito grande. E aí, a Alice é elogiada por ter esse padrão, né, de loucura. Você entendeu? Então, assim, na hora que traz esse termo agora no 4, ele já corta radicalmente. Sabe? Não, a gente não usa isso aqui. Porque no Alice vira festa. Né? E realmente eu particularmente não sou um grande fã de Alice porque pra mim é muita surreal. Não é que é surreal, é o louco daquele louco pirado. É o louco pirado, é tipo Looney Tunes, é um negócio que foge, é aquele louco que você não consegue parar ele conversar, nem tirar nada dele. O Chapeleiro. O Chapeleiro é o personagem mais doido que existe ali dentro, ele, o coelho e o gato. Então, tipo, você fica mais perdido que segue em tiroteio. Eu consigo te explicar a linha Matrix, eu não consigo parar para refletir porque é uma pessoa louca que escreveu aquele negócio, não é uma pessoa normal. Então, é a loucura da pessoa, mas tudo que é loucura tem sentido. Tem um porquê. Tem parâmetro, tem repetições, tem padrões, né? Sim. Essa que é a verdade. Sim. Então, tá lá e tá presente. E outra, está presente na quantidade que é necessária. A gente está deixando aqui de lado, personagem, talvez um dos... que eu falo, ele perdeu um pouco do... Ele não perdeu o brilho, mas ele é importante. Então vamos lá, ele não perdeu o brilho, ele é importante, mas ele vai cair na tangente, que é o Agente Smith. Sim. Porque ele entra como personagem fundamental, né? Que ele é o sócio, virou sócio e parceiro dele, ficou condenado a conviver. Enganaram ele também. Sim, ele também estava preso. Só acordou naquela cena que ele pega a arma e... Sr. Smith, né? Não, Sr. Smith não, caramba. Mr. Anderson, né? Uhum. E vai atirar no sócio. Ele acordou ali de novo.
Ele também estava preso. Sim. E ele é necessário para manter essa rotina que existe entre Trinity e Neo. O X da questão, eu falo que ele vai cair um pouco para a tangente, porque você vê, ó, a gente está falando aqui praticamente 1 hora do filme e só agora nós vamos colocar aqui. E ele também é um interessado em sair. Sim. Ele é um interessado em não estar sob controle. Ele é um interessado em controlar os próprios desígnios, ali, as próprias vontades. E está sob comando. E se não é ele também, a coisa não desanda. Esse é o ponto. Exatamente. Ele representa muita coisa ali. Você tem o Yin e o Yang entre Trinity e o Neo, e você tem o Smith, que é o cara que vem querendo te separar das suas coisas, querendo te privar dos seus... a pedra no seu sapato. A gente conversou, né, bastante e falamos aqui também no começo do episódio que tem bastante simbolismo e arquétipo dentro desse filme. Demais. E o próprio Morpheus fala isso pro Neo, deixa isso muito bem claro pro Neo, que tanto ele, o Morpheus, como o Smith são importantíssimos na saga aí, digamos assim, na saga do herói do Neo. Porque não tem como o herói ser o herói se não tiver o vilão. Não existe. Fato. E é o que a gente traz aqui no Reativa, sabe? A gente traz, assim, muito esse... Gente, a gente precisa do contraste para ter vida. Então, se você quer só aquilo que é luz, pô, não tem vida. Você tem que ter a sombra, você tem que ter o contraste para você perceber as coisas, para você ter uma experiência de vida, né? Sim. E o Morpheus, ele fala, essa questão do que o Rogério falou, brilhante, né? Que é o Neo e a Trinity, eles se completam como Yin e Yang, mas na jornada do herói do Neo, o Morpheus, digamos assim, é a cara e a coroa é o Smith. Não tem, porque o Morpheus, ele é o tutor, né? O mentor. Ele né? é o cara, Sempre foi, ele é o cara que põe no caminho. Exatamente. Desde o primeiro, no primeiro filme e agora no quarto também para ele lembrar, para ele pegar no tranco, termo usado no filme, né? E agora, para não esquecer, a nave Nemose. Nemosin, sei lá. Nemose. Assim. Significado, lembrança. Significado do nome da nave. As naves foram atualizadas. Hoje você tem um personagem dentro da nave que não se conecta, mas está dentro da Matrix a partir de um avatar digital. É muito interessante. É muito interessante. Isso é que eu falo, tem muita coisa ali que vai vir a ser o que a gente vai ver nos próximos 10 anos aí. Você pega o metaverso do Mark Zuckerberg mesmo, ele propõe uma vida digital. Uhum. Então, você já tem empresas comprando lotes, né, terrenos nesse espaço, já vai ver muita coisa se desenvolver nisso nos próximos 5 anos. Sim. Agora, o que falta é o seguinte, eu vi uma entrevista de tecnologia um tempo atrás, a turma falando sobre o telefone. O telefone é inegável que ele mudou demais, e hoje ele tornou-se parte de nós, né? É bobo aquele que pensa que não, porque tem gente que daria a vida para carregar um celular. Isso é fato, porque não consegue mais se desvencilhar dele. Esse especialista, no dia, ele falou assim, isso aqui já é uma tecnologia obsoleta. Ele só está aguardando a nova tecnologia para ser expurgado. Então, é aí que está. E nos próximos anos, é exatamente isso que a gente vai ver acontecer. Uma nova tecnologia surgir e essa tecnologia ser absorvida com tamanha velocidade, porque a hora que qualquer coisa melhor surgir, substituindo o smartphone, é onde o metaverso vai crescer, é onde essas novas realidades vão vir e aquele jogador número 1 vai começar a se tornar mais tangível. Assim, se a gente pegar os jogos que já tem, tanto de game, né, de videogame, como de computador, e se você ficar imerso, né, apagar as luzes, tudo, você, na hora que morre, você sente a sensação que você está morrendo, você sente a tristeza, você sente, realmente, você entra naquele universo. E aí, o que está faltando é você conseguir imergir com todos os sentidos que a gente está... Acho que todos nem precisam. Acho que os dois principais que a gente mais usa, né? É colocar o tato também, visão e audição. E aí colocar o tato, pronto, morreu. Isso daí já vai ser a cadeira com rodinha. Exatamente. E eu indiquei, eu não lembro agora qual foi o episódio que eu indiquei, o 13º Andar, que mostra brilhantemente, né, uma realidade virtual dentro de uma realidade virtual. Muito legal esse filme, assistam esse filme. Já indiquei, tá? Que traz todo esse contexto. Poxa, e aí a gente
fica mais fácil a gente trazer o Matrix, né, de ficção, para a realidade, porque é muito mais real do que a gente imagina. A gente fica assim, nossa, isso é ficção, não. Isso é muito real, vezes a gente cara. já conversando sobre, porque a gente se empolga, tá, pessoal? Esse tema, vixe Maria, me empolga demais. Eu tive que segurar o final de semana inteiro, às vezes não conversar. Eu falei, gente, vezes, deixa pra conversar quando Deixa estiver gravando episódio. Não fica conversando aqui agora, jogando coisa. Então, o que acontece é o seguinte, e aí você pega alguns parentes que não são grandes fãs não é que não é fã, né? Não se empolga igual a gente se empolga e tal. E dá aquela olhada, tipo, meu, os caras estão falando que a vida é Matrix. Estão dando bom dia, cavalo. Exatamente. Aí uma vez eu peguei uma pessoa assim e falei, olha, é o seguinte, você tem que analisar da seguinte forma. Se você é cristão, tá? Eu, no meu caso, sou cristão. E acredito que, né, a gente tem um propósito nessa vida, a gente nasceu, vai crescer, vai se desenvolver, vai morrer. O fato de você estar encarnado, crescendo, você pode ser colocado nesse mesmo âmbito. Ué, você saiu de um lugar, veio parar aqui encarnado e está vivendo. Não é muito diferente de pensar em Matrix. A diferença é que a gente está falando que Matrix é um computador, você está com o seu corpo vivo em um outro lugar. Mas aqui a gente está falando, você tem uma alma que habita, eu acredito nisso, eu tenho uma alma que habita esse corpo e que movimenta ele até o dia que ele deixar de funcionar. Ou seja, é muito diferente do conceito? Muda pouca coisa assim, tipo, eu falo, muda alguns termos, muda tal, mas não deixa de ser. E aí é que tá, né? Aí a gente vai lembrar do menininho careca da colher lá, que fala, né? O importante nessa vida é você, nessa história, você lembrar que não é a colher quem entorta é você. Então, da sua vida, se você precisa mudar algum elemento, se você precisa melhorar alguma coisa, precisa estar bem, é você quem deve mudar para que essa coisa seja como você quer. Tá certo que tem coisas que tem desafios que parecem ser intransponíveis. É muito fácil para quem... né, é muito fácil quem está com saúde, tá com tudo bonitinho, comidinha no prato, caminha gostosa para dormir, falar e apontar, as pessoas falam, pô, é muito fácil você aí do alto da sua petulância, apontar para mim e falar que eu posso mudar, sendo que a minha vida é totalmente diferente da sua. Mas é um dia de cada vez, você tem condição de resolver todos os seus problemas, independente da dureza. E aqueles problemas que parecem não ter solução, muitas vezes são a solução, tá? Temos que saber, cada um tem que tocar com a sua viola, isso é fato. Então, aqueles problemas que parecem, pô, Gerão, eu não tenho daqui até o final do ano. Isso é fato, tem gente que está nessa situação. E aquele conselho que eu dei agora de pouco parece não ter sentido nenhum. Mas o que você vai fazer daqui até o final desse ano? Que no caso, só tem 2 dias. Exatamente. Mas e daí? Você está assistindo na quarta-feira. O que são 2 dias para quem tem uma vida toda? Nada. Mas para mim, se eu só tivesse 48 horas para viver, se eu tivesse só 48 horas para viver, eu ia fazer muito. Não, é que agora você tem uma semaninha. Uma semaninha, mas quem tá assistindo em casa, às vezes até passou. Exatamente. Puta merda, Já tem foi. 365 Pô, já tá devendo. Não, já tem 365 dias. E ela acabou Tá melhor. Dependendo, com a energia dependendo do da momento. percepção. Eu sou essa pessoa, jogo badalo. Ela chegou com os 2 pés no peito e blau! Agora, que legal. Por quê? Porque eu faço isso? Porque já vamos arrematar relativa. o negócio Já aí, vamos porque... arrematar? Não dá pra falar isso aqui, não? Muito importante. Eu acho que é o ponto, assim, do barato dos dois, assim, sabe? O Morpheus falando com o Neo ali no momento da luta. Que ele fala assim, não, eu te conheço. Ele fala assim, ó, fizeram você acreditar que tudo, que o mundo deles era suficiente pra você. E aí você tá, não falo com essas palavras, né, mas você tá nessa merda vegetativa aí, sentindo que tem algo mais, mas não tendo a coragem, e quando você tem a coragem, você vai pro analista, o analista fala assim, não, se é isso mesmo, foi só um surto, né? E aí ele provocando, e o Neo fala, não, você não me conhece, não, eu conheço sim. Eu conheço e sei que o único motivo, o que te faz brilhar é conseguir encontrar ela de novo. E aí esse ela, gente, é a questão do yin e yang, do equilíbrio, da questão assim de... É o que te faz feliz. Exatamente, que é o que o analista fala para ele lá na frente, na cena foda, né? Que quase mata ela, né? Vocês são perigosos juntos. Vocês são como ácido e base. Sim. Mas eu percebi que se vocês ficarem próximos sem se tocar... Então, mas a gente consegue usar vocês
E Você tirar entendeu? o melhor Só que proveito aí disso. é perigoso para quem? Mostrou claro que é perigoso para o sistema. Ali você tem esse né? contexto. Mas tem gente que realmente se faz muito mal. Tem gente que com outros amigos se faz muito mal. Então é aí que tá. Depende. Nessa vida, a vida é feita de temperança. Ali você tem um caso. E tanto é que depois é colocada uma condição. A Trinity só vai sair da Matrix se ela escolher assim. Então, quer dizer, não é porque você bonitão ama ela, quer estar com ela, que ela vai estar com você. E deixa eu fazer uma pergunta Isso para na vocês. vida real acontece também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês ficaram meio assim, talvez ela não saia? Ou não? Sim. Tipo não, assim... porque na hora que os dois se reencontram ali, você vê que não. Não, então, mas aí é que tá. Aí aparece lá na Simulate lá, aparece a família toda lá e tudo mais. Eu falei, poxa, aí existe a possibilidade. Podia? Era uma das possibilidades do filme. A cena ficou legal. Tem assim, criança envolvida. Nossa, depois que ela falou que ela... final alternativo, talvez? Depois que ela viu o jogo, falou que jogou o jogo, eu falei, não, ela não vai ficar. Porque dependia disso para ela entender, aliás, para ela entender os sentimentos dela ali, né? Porque ela já tem os sentimentos e tal, ela só reviveu o que ela já tinha vivido. O jogo ajudou muito nesse sentido. Ela foi para casa e foi jogar o jogo. Imagina, ela pesquisou ele no Google, porque aquilo ficou matutando ela ali. Assim, uma mulher madura, casada, com 2 filhos e tudo mais, pegar o desenvolvedor do jogo, que no caso ali tá com imagem bem mais velha, porque não é ele, né? Não é ele, é um cara mais velho do que ela e tal. E se colocar ali como personagem e entender que aquilo ali... O sentimento, né? A questão Exato, da intuição, livre, do sentimento. Que ela tem todo o pan, né? E sair... E para acabar, ela conseguiu fazer, não conseguiu fazer o que ela queria fazer com o amigo, né? Chutar a cara. Ela fez com o analista. Chutou. E falou assim, Tiffany, que nome... A Tiffany também. E ela não teve medo do escuro. Nada contra as Tiffany. E foi atrás da intuição dela. É verdade. Exatamente. Um dos sentidos que eu mais valorizo é a visão. Medo do desconhecido. Mas a visão é um dos sentidos que mais limita o ser humano. Exatamente. Inclusive, matérias, né, sérias de pessoal que tem, né, não tem a deficiência visual, principalmente desde pequeno, os outros sentidos são espetaculares. A gente tem a besteira de acreditar só no que a gente vê e o que a gente toca. E no momento, né? No presente, que a gente chama de presente. Quantas vezes uma pessoa de média idade não vai lembrar de um amiguinho que passou para trás com umas conversinhas bestas que se você fosse hoje, você não ia cair. Tem um monte de situação assim. É uma verdade. Aquele amiguinho que roubou a namoradinha, que passou a perna na situação ali e tal. Por quê? Porque aproveitou de uma ingenuidade, aproveitou de um momento e fez só aquela ilusãozinha ali e passou. Isso é verdade. É um negócio complicado. Então, falando disso, eu tenho um amigo, mandar um abraço para ele, Luciano, de Limeira. Ele ficou cego depois já de adulto por conta de uma diabetes e o cara é fantástico. A gente dá muita risada quando ele vai na loja lá, um barato, nós usamos um monte. Pensa num cara ligeiro. E ele usa o iPhone, esse dia chegou lá com o celular na loja lá com o iPhone e o negócio no áudio, e aí a turma acha que eu escuto o áudio do WhatsApp rápido. Você precisa ver o menu digital. Você fala, mano, esse cara tá vendo o celular assim, não é possível que ele usa. Sem olhar pra tela. Barato. Você fala, tá vendo? A gente, nós, né, que temos a visão, nós somos todos folgadões. Parece que quanto mais conforto, mais... Mais folgado você fica. Mas o que eu acabei de falar? O ser humano busca conforto, cara. O filme deixou isso claro, né? Conforto, exato. Se é confortável e quentinho, é aqui que eu vou ficar. O gado. Tinha que falar do gado. Me conta, mas como é que é lá fora? Como que é? Tem uma nuvem de poluição que você não consegue ver o sol. Não tem nada pra comer. Então. As roupas é tudo desfarrapada. Mas você é livre. Eu vou ficar aqui na minha cobertura em Nova York. Muito obrigada. Então. Aí você fez lembrar do barbichinha. Eu sei que isso aqui não é carne, eu sei que é que esse gosto código, talvez né? nem seja o que eu tô saboreando aqui. Mas é isso que eu quero. E, por favor, me torne um astro de novo. Né, um astro rico. Isso. E eu só não me quero dá dinheiro. Só me dá dinheiro. Eu não quero. Porque ninguém quer. Uma vez conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: nossa, eu gostaria que o mundo fosse ainda na Idade Média.
Eu olhei bem pra ele assim, nossa, legal, hein? Se você fosse reizão, hein? Se você fosse da... Rei o caramba, porque rei tava ameaçado a todo momento de morrer envenenado, né? Mas se você fosse ali da Não pode ser realeza... plebeu. Não, é aí que tava, É. assim. Agora, e se você fosse aquele cara que fica lançado quando você assiste o filme medieval, aquele Sim. cara que fica lançado no canto do reino, assim, ó, tomando aquela respingo da chuva, que pega aquela terrinha que roda na roda da carroça, assim, os cavalos vêm passando e joga a terra no você. Você iria ser aquele cara? Não ia viver nem 20 anos da sua Que vida? não tem nem nada pra escovar o dente, tem Nada, morte não de tem dor de que dente dente, ainda. não tem um dente. Você Exatamente. entendeu? Então, assim, claro que todo mundo gostaria de ser a monarquia. Todo mundo, quem não? Poxa, quem já teve a oportunidade de ir para Com Paris lá? dinheiro, você pode viver a época que você quiser. Exato, mas Agora, aí é sem que dinheiro, tá. Na não- Idade não Média ainda era perigoso. Sim. Famílias inteiras eram É mortas. porque você tem que viajar, você tem que viajar com o baú de ouro. Não só Aí no isso. meio da pista, vai lá e mata todo vocês mundo e acham- rouba. vocês- Talvez Vocês com acham dinheiro que a era atual seria melhor, sei Não, lá. hoje, não, sem dúvida. Ó, é que eu falo, quem já teve a oportunidade Cada um de ir para com gosto, Paris né? ali e conhecer os castelos e os palácios ali, é uma riqueza estrondosa. Hoje a turma fica aí pagando de ricão, ostentando na rede, a lanche, não sei o que tal. Cara, vai pro Palácio de Versalhes e vê a estrutura da onde a realeza morava. Vai pro Louvre e dá uma olhada as salas onde o Napoleão conviveu. Aquilo é riqueza. A gente está falando do melhor tecido na cadeira para 50 pessoas sentadas, assim, era comum uma mesa para 50 pessoas. Hoje porque você toda paga a realeza e R$300 tal. numa cadeira, você sentou, Ela você quebra. empilhou a cadeira e falou, Ela quebra, não tem um sofá que presta. E eu vou falar pra você, não indico nenhuma loja, 300 não, é mais mas hoje barata. porque tudo mudou, não tem mais coisa que presta, é tudo feito para ser substituído. E a pessoa tá achando que, porque comprou iPhone não, porque não sei o que tal. Mas é porque a gente enjoa também. Ostentar com comida, Daqui um ano sabe aí o não que vai que querer mais a cadeira. mas sabe o que é ostentar com comida? Ostentar com comida é você pegar uma mesa dessa aqui, ó, pro rei e a rainha sentar aqui e comer e ter do lado de lá a plateia assistindo o cara comer lá. Poxa, é o antigo Instagram. O cara fala assim, curti essa garfada aí, viu, rei? Entendeu? Isso era ostentar na época. E esse é o espetáculo de se falar de Matrix. Porque olha você isso, não cara. consegue ficar só na ficção. Você traz para a realidade É. pra gente questionar a Matrix que vivemos. Porque vivemos, de fato, sem sombra de dúvida. Né, Aline? Tá no momento, aquele momento? Estamos naquele momento. Vinheta. Dicas da semana. Vai que você tem bastante coisa aí pra falar. Dicas da semana, você fala o que eu vou indicar para vocês hoje, já que é para queimar a mufa e pensar bastante, eu gosto muito de desenho animado, gosto bastante de Marvel, dessas coisas assim. Tem uma série de 3 filmes, que começa com o Corpo Fechado, o Fragmentado e o Glass, o vidro. São 3 filmes não tão novos, são de personagens, aliás, são atores fabulosos, né? O Bruce Willis, agora eu não vou lembrar o nome do bonitão, o Professor Xavier novo. O Professor Xavier novo, né? O mocinho e o Nick Fury. James McAvoy, não sei falar. Enfim, o Xavier o novo. James. E qual que é o nome do Nick Fury? Ai, peraí que eu devia ter colocado então, Glass, eu não pensei né? também. Eu coloquei fragmentado. Bom, o filme é muito legal, porque ele traz uma realidade Samuel paralela. L. Jackson. Exatamente, o próprio Samuel L. Jackson. Então fica a sugestão. É o salvador de todos os filmes, esse cara. Quer que o filme dê Seja sucesso, coloca ele. Não, e o engraçado é que lá no Olha, primeiro... tem a menininha do Gambito da Rainha. Também. Também tá aí? A menina do Gambito. Lá no primeiro Príncipe em Nova York, ele é bandido no filme, cara. E o filme fez sucesso? O cara é sucesso, cara. É barato, eu gosto demais dele. Muito da hora. Muito da hora. Legal. A trilogia. Eu vou indicar uma série que é da Lana e da Lily. Mas não vou saber falar. Como é que é o nome? Wachowski. Wachowski. As irmãs. Uhum. Elas que criaram o Sense8, Muito que a bom. gente falou aqui que... É delas também? Sim. É delas. Então faz sentido. Os 4 tá lá dentro do Matrix 4. Puxaram. Depois que o Keanu Reeves confirmou, né?
Aí ela começou a puxar um a um. É de ficção Legal. científica também, e são 8 pessoas? São 8 pessoas que nasceram no Isso. mesmo dia, na mesma hora, que elas têm as mentes ligadas uma à outra. Ai, que legal. viagem, cara. Da Sim. hora. É muito bom. É legal mesmo. Muito bom. E acabou, mas não devia ter acabado. Mas é caro porque tem que gravar no mundo inteiro, porque eles são separados tudo no mundo Verdade. inteiro. Uma das graças também da série E o é último muito episódio é legal. um filme de 2 horas. É, exatamente. Fizeram um filme, né? Pra arrematar. Pra finalizar. Mas o Muito bom. interessante dela como diretores, deles como diretores, é que eles não têm preguiça de fazer uma coisa bem feita, Não. né? É tipo o... E ela tava indo muito bem. Mas as Não grandes... sei por que Mas cancelaram. é porque tudo tem algum problema. Por exemplo, as grandes produções que fazem muito sucesso, por exemplo, o Avatar, que a gente citou há pouco, é do Cameron Diaz. O Titanic, Cameron Diaz. São pessoas que não têm preguiça de trabalhar. São pessoas que dão o seu máximo o tempo todo. Então, reconstruindo cena... Pô, o Titanic. Titanic, se a gente começar a falar aqui, vai até brotar água da parede, tão bem feito que aquele filme é. Vai Então, começar a cheirar exatamente. mofo. vai, e a gente falava essa O piadinha cinema do ficou cheirando mofo. que era muita água na tela que caía, é muita água. Ficou um ano passando. E cara, e você para pra analisar, é um filme que até hoje tem gente que para pra assistir de novo, Sim. e com certeza se estiver passando na televisão eu vou assistir, porque a riqueza de detalhe daquele filme provoca uma imersão muito grande, você tá muito além da historinha de amor que foi colocada ali, que também é boa, tem enredo, tem começo, meio e fim, tudo certinho. E o Avatar, que dois personagens azul faz tanto sucesso desse jeito? Cara, o filme é bom. O filme entrega muita coisa, é uma experiência... A história também. interessante. Uhum. E, enfim, Bacana. E a dica do Mário Jorge, o livro O Universo Elegante, para entender um pouco mais, é um livro escrito por um físico, tá? Brian Greene. E para entender um pouco mais sobre essa questão da relatividade e como a gente tem que assumir esse papel de observador, assumir o papel, né, do Neo, do ser escolhido, de realmente basear o personagem principal em conhece-te a ti mesmo, que é a frase que está escrito lá no letreiro lá da Oráculo, né? Então é isso aí. Isso é interessante, Bora lá. fez eu lembrar uma reflexão. Os primeiros 3 filmes te convidavam a ser o Neo. Se desafiar, se pôr pra fora, ser meninão e pá. Esse novo filme, ele te convida a experimentar ser todos os personagens. Os arquétipos. Todos. Reconhecer a importância de todos eles na sua trajetória. Se a gente for... se você for com o espectro errado assistir, você vai falar assim, pô, você foi um filme de mimizento do caramba. Porque tá tudo ali. Tá tudo ali, inclusive os mimizentos. Todos os tipos de mimizentos estão ali. Desde o francês até a ideia da pílula ser binária, não sei o quê. Tá tudo os mimimi da sociedade. Isso eu achei legal, porque por mais que você pega ali a história da diretora, poxa, no primeiro filme era homem. Hoje, né, se considera mulher. Então, ele fez o capricho de colocar todos esses sentimentos em cada personagem e você, durante 2 horas ali, você vive tudo isso. Esses 20 anos que se passaram e toda essa construção, todas essas narrativas, todas essas, essas nuances de psicologia e de frustrações em todos os personagens. Então, para quem tem a mesma idade nossa e flutuou vendo todos esses filmes, você vê toda essa construção que rolou. É muito, muito louco. Assista, tá? Assista. Um ponto que acabou fugindo, né, antes da Aline falar, deixa pro episódio, que é um dos pontos que eu acabei observando, que é um dos arquétipos no momento. Arquétipo também é muito de momento, né? Que ele tá ali ainda naquela frustração, porque ele não queria a sequência e foi obrigado, né, praticamente obrigado a fazer a sequência e tá ali naquele momento de cansaço na banheira e a Lana coloca um pato de borracha em cima da cabeça dele. Gente. Um dos arquétipos mais fracos que tem, que é o pato, é literalmente comida, e é a situação que ele estava ali no momento. Bem Thomas, bem longe de ser o Neo. Não, mas né? Realmente é perfeito, olhando desse jeito, porque foi o que ele virou, né? Ele sai do artista principal, não artista principal, do cara que tá no comando, pro cara que, tipo, só vão fazer o que te mandam. Só vão te devorar. Fantástico, gente. Fato. É isso aí. Isso aí, pessoal. Último episódio do ano. Último episódio do ano. Tem que falar Feliz Ano Novo, né? Tem que falar Feliz Ano Novo. Verdade. Semana que vem, a gente já vai começar uma nova história. Que clichê isso que eu falei, mas tudo bem.
Um novo ano cheio de promessas e metas para cumprir essas promessas, esses sonhos que a gente tem que reativar e bora reativar todo mundo, certo, gente? Muito obrigado vocês que assistiram. Obrigado, Rogério, Muito de novo obrigado por eu estar aqui pelo com a convite, gente. imagina que Fantástico. Assunto que Estamos a aí gente para isso. vara a noite se Se deixar. deixar, vara. Passou Olha, de uma hora, eu falei que ia passar de uma hora. não tem como não passar de uma hora. O Perfeito. assunto é muito bom. E bora assistir de novo. Bora. É isso aí, gente. Então, tchau, tchau para vocês. Forte abraço, pessoal. Vem com a Tchau, gente e gente. reativa. Ah, e preparem a listinha pro próximo episódio. Bem lembrado. Acabou. Ah, é, gente, a Michelle tá aqui. Ela está aqui de plateia do Friends. Tchau, gente. Até semana que vem.